Meu tio Zé tinha uma fama danada, e eu sempre quis saber se aquele boato era verdade. Queria ver com meus próprios olhos. O único problema é que meu marido, o Caio, não podia nem sonhar com isso, então eu precisava agir com o maior cuidado. Por enquanto, só te digo que foi uma das experiências mais intensas que já vivi. Fica comigo até o final e você vai entender. Meu tio Zé sempre foi aquele tipo de homem que as pessoas comentam em voz baixa, com olhares cúmplices e sorrisinhos maliciosos. Era um segredo que todo mundo conhecia. A fama dele corria solta, embora ninguém tivesse coragem de falar abertamente. Do que eu tô falando? Digamos que rolava um boato de que ele era, digamos, muito bem servido em certo quesito. Não vou entrar em detalhes. O engraçado é que o tio Zé não era exatamente o tipo de cara que você vê na capa de revista. Não era aquele galã de novela com olhos claros e queixo esculpido que faz todo mundo suspirar. Pelo contrário, ele era aquele cara simples que passa despercebido na multidão, com um jeito meio comum, quase invisível para a maioria. Mas mesmo assim, meu tio sempre tinha um batalhão de mulheres atrás dele, como se fosse o último picolé num dia de calorão no Rio. Não sei se era por aquele charme natural que ele tinha ou por causa dos boatos que circulavam, mas o fato é que as mulheres pareciam atraídas por ele como mariposas por uma luz no escuro. E acredite, não eram poucas. Não, o tio Zé tinha um verdadeiro fã-clube de admiradoras que o seguiam para todo canto, como se estivessem hipnotizadas só por ele estar ali. Às vezes eu me perguntava o que tanto atraía elas, ainda mais porque, convenhamos, ele não era o cara mais bonito do mundo. Desde que me entendo por gente, esse boato sobre o tio Zé sempre esteve no ar. Aquele tipo de coisa que ninguém fala alto, mas que de um jeito ou de outro todo mundo sabe. Diziam que ele era bem dotado. Sim, exatamente isso. Mas não tô falando da inteligência dele ou do talento pro futebol, e sim de algo bem mais íntimo. Pra ser honesta, sempre fiquei curiosa. Será que era verdade ou só um boato que foi crescendo com o tempo? Não sei, mas eu queria descobrir por mim mesma. Afinal, quem não ficaria um pouquinho intrigado com uma história dessas? Claro, tinha um detalhe. Como eu ia descobrir isso sem parecer totalmente sem noção? Essa era a grande questão. Não dava para simplesmente chegar no tio Zé e perguntar sobre o tamanho do "bom, você já entendeu". Seria constrangedor até para mim. Mas também não dava para ignorar o boato e fingir que nunca ouvi nada. Não, tinha algo em mim que precisava saber a verdade, desvendar esse mistério de forma discreta, e se tudo desse certo, sem causar nenhum rolo com o Caio. Então comecei a matutar, pensando num jeito de embarcar nessa aventura sem que ninguém percebesse. O que eu podia fazer para descobrir a verdade sem deixar o tio Zé desconfortável ou envergonhado? A resposta não era fácil, mas eu estava decidida a não desistir até encontrá-la. Talvez eu pudesse reparar no comportamento dele, ou no jeito que as mulheres olhavam para ele quando achavam que ninguém estava vendo. Quem sabe até dar uma fuçada na internet para ver se achava alguma pista. Ou talvez conversar com alguma das mulheres que viviam rondando ele para tentar arrancar alguma dica. Fosse como fosse, eu estava decidida a resolver esse mistério de uma vez por todas. Porque se tem uma coisa que aprendi com o tio Zé, é que a gente nunca sabe o que pode descobrir se tiver coragem de procurar. E eu estava mais do que disposta a procurar a verdade, custasse o que custasse. Mas aqui vai o detalhe, eu sou casada. E embora isso não seja um problema no dia a dia, quando se trata da minha missão secreta para descobrir se o tio Zé é mesmo tão abençoado quanto dizem, as coisas complicam. O Caio é um cara incrível, de verdade. Mas duvido que ele acharia a graça da esposa dele investigando o tamanho do tio. Não é exatamente o tipo de papo que você tem num churrasco de família, né? Então cá estou eu, dividida entre minha curiosidade insaciável e o desejo de manter a paz no meu casamento. Não dava para simplesmente ignorar o boato, mas também não podia deixar o Caio desconfiar do que eu estava tramando. Era um dilema danado. A única saída parecia ser manter tudo em segredo. Ninguém precisava saber das minhas investigações sobre o tio Zé, principalmente o Caio. Eu teria que ser discreta, agindo como se nada estivesse acontecendo enquanto caçava pistas sobre o tal mistério. Mas ser discreta não ia ser fácil. Eu precisaria planejar cada passo com cuidado, garantindo que o Caio não suspeitasse de nada. Isso significava ser esperta, criativa e, acima de tudo, muito cuidadosa. Porque se tem uma coisa que eu não podia me permitir, era deixar essa aventura estragar meu casamento. Então decidi agir na surdina,
mantendo minhas investigações em segredo enquanto seguia com a vida como se nada estivesse rolando. Porque no fim das contas, o mais importante era proteger o que eu tinha, mesmo que isso significasse segurar minha curiosidade por um tempo. Mas não se preocupe, eu estava decidida a resolver esse mistério, mesmo que fosse na moita. Porque se tem algo que eu sou, é teimosa. E estava determinada a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Depois de muito pensar, bolei um plano. E que momento melhor para colocar ele em prática do que a festa de aniversário do Caio? Logo ia rolar o parabéns dele, e como sempre, a casa ia ficar lotada de família e amigos. Imagina a cena, gente pra todo lado, risadas, música, e o tio Zé no meio da bagunça. Seria a chance perfeita. Com tanta gente por aí, ia ser mais fácil me aproximar do tio Zé sem levantar suspeitas. Afinal, ninguém ia reparar em duas pessoas batendo um papo num canto enquanto a festa tava pegando fogo, né? Então me enchi de coragem e decidi que essa era a minha hora. Tinha que ser cuidadosa, claro, mas estava confiante de que ia conseguir arrancar alguma coisa dele sem ninguém perceber. E quem sabe? Talvez eu descobrisse que o boato sobre ele era só isso, um boato sem pé nem cabeça. Ou talvez, bom, melhor não tirar conclusões antes da hora. Eu ia ter que esperar para ver o que rolava. Mas uma coisa era certa, depois da festa de aniversário do Caio, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Porque aquele seria o dia em que eu começaria minha busca pela verdade sobre o tio Zé, e não ia parar até encontrá-la. Nossa casa era o lugar perfeito para a festa de aniversário do Caio. Era grande, com vários cômodos e um quintalzão nos fundos, ideal para a galera circular e se divertir. Enquanto preparávamos tudo, minha cabeça estava em outro lugar. Eu estava decidida a botar meu plano em ação, custasse o que custasse. Minha determinação estava firme, e nada nem ninguém ia me fazer desistir. Chegou o dia da festa, o momento em que tudo ia acontecer. Eu estava pronta, trocada e preparada para tirar a limpo o boato sobre o tio Zé. Enquanto os convidados chegavam e a festa começava a esquentar, eu observava ele de canto de olho, esperando o momento certo para me aproximar. Sabia que precisava ser discreta, então fiquei na minha, paciente até ver a oportunidade. Quando a música estava alta e todo mundo estava distraído, me misturei na multidão e cheguei perto do tio Zé. Ele me recebeu com um sorriso caloroso e um abraço, sem nem imaginar o que eu estava prestes a fazer. Com o coração batendo forte, tomei coragem e decidi que era agora ou nunca. Sem deixar espaço para dúvida, me enchi de ousadia e mandei a pergunta que estava martelando na minha cabeça há tanto tempo. Ô tio Zé, comecei, tentando manter a voz calma. Tô sabendo de uns boatos sobre você, sabia? Coisa sobre bom, você já deve imaginar. Ele me olhou com curiosidade, esperando para ver o que eu ia dizer. Engoli em seco, sentindo o peso das palavras no ar, mas sabia que não dava para voltar atrás. Então, o que tem de verdade nesses boatos? Perguntei, olhando ele nos olhos, desesperada por uma resposta. O tio Zé deu uma risadinha, me pegando de surpresa. A esses boatos disse, com um sorriso malandro. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem certeza que quer saber disso? A pergunta dele me pegou desprevenida. Será que eu estava certa? Pra ser honesta, eu não estava segura de nada naquele momento. Nunca tinha passado pela minha cabeça ficar com o tio Zé desse jeito. Mas ali na frente dele, com aquele sorriso safado e um brilho danado nos olhos, de repente me vi considerando a possibilidade. Meu coração estava disparado, enquanto eu tentava achar as palavras certas para responder. Será que eu deveria dizer que não, que tinha sido uma má ideia perguntar isso? Ou será que eu deveria ir em frente e descobrir o que aconteceria se aceitasse o convite? Mas, antes que eu pudesse decidir, as palavras saíram sozinhas. Sim, falei com a voz tremendo, surpresa comigo mesma pela ousadia. Sim, quero saber. O tio Zé assentiu, como se tivesse esperado por essa resposta o tempo todo. Beleza, disse, com um tom cheio de expectativa. Então me encontra lá em cima no quarto de hóspedes. Quando você estiver pronta é só vir. Com essas palavras, ele me deixou ali parada, atordoada e cheia de emoções conflitantes. Nunca tinha pensado na possibilidade de ficar com o tio Zé desse jeito, mas agora que a ideia estava na minha cabeça, eu não conseguia parar de pensar nisso. Um nó se formou no meu estômago, enquanto eu me perguntava o que ia acontecer. Eu estava meio alta por causa das caipirinhas da festa, o que provavelmente deu um empurrão na minha coragem, mas mesmo assim, a emoção do desconhecido estava tomando conta de mim.
Com o coração na boca, sabia que precisava agir com o maior cuidado. Não podia deixar ninguém desconfiar do que eu estava prestes a fazer. Primeiro, precisava garantir que o Caio estava distraído. Olhei ao redor e vi ele rindo e batendo papo com os amigos no quintal. Com o alvo definido, comecei a me mover com cuidado entre os convidados, evitando qualquer olhar que pudesse me entregar. Cada passo era uma mistura de nervosismo e determinação, mas eu não podia voltar atrás. Tinha que ir até o fim para descobrir o que tanto me intrigava sobre o tio Zé. Finalmente cheguei nas escadas sem ninguém perceber. Com um suspiro de alívio, comecei a subir, sentindo a adrenalina correr nas veias a cada degrau. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que nunca tinha imaginado, mas mesmo assim, não conseguia parar. Com o coração na garganta, entrei na casa e fui pro andar de cima, tentando ignorar as vozes na minha cabeça que diziam que isso era errado. Mas enquanto avançava pelo corredor, todas as dúvidas foram sumindo, e fui tomada pela expectativa do que estava por vir. Cheguei na porta do quarto de hóspedes e parei por um instante, sentindo um turbilhão de emoções. Mas com um suspiro de determinação, girei a maçaneta e entrei, fechando a porta atrás de mim com um clique suave. Estava pronta para enfrentar o que quer que me esperasse do outro lado, porque sabia que não tinha mais volta. Quando entrei no quarto, lá estava o tio Zé como ele tinha dito, me esperando. O ar estava pesado de expectativa e emoção, e eu sabia que não tinha mais como recuar. O que aconteceu depois é algo que não posso contar nos mínimos detalhes, mas o que posso dizer é que foi, sem dúvida, uma das experiências mais intensas e inesquecíveis da minha vida. O que posso contar é que todos aqueles boatos sobre o tio Zé eram verdade. Cada palavra, cada sussurro, tudo era real. E embora eu não possa entrar em detalhes sobre o que rolou naquele quarto, posso dizer que foi uma aventura que nunca vou esquecer. Senti uma adrenalina que nunca tinha sentido antes. Cada movimento, cada olhar, tudo era intenso e apaixonado. E mesmo sabendo que o que a gente estava fazendo era arriscado e talvez até meio errado, eu não conseguia me segurar. Quando saí do quarto, estava tremendo de emoção e com um sorriso no rosto. Tinha descoberto a verdade sobre o tio Zé, e de alguma forma, me sentia mais próxima dele do que nunca. Mas também sabia que o que tinha acontecido entre a gente precisava ficar em segredo. Ninguém podia saber da nossa aventura, especialmente o Caio. Então, com o coração cheio de emoções misturadas, voltei para a festa tentando manter a compostura enquanto o que tinha acabado de acontecer não saía da minha cabeça. Porque embora o que rolou entre mim e o tio Zé fosse só nosso segredo, era uma experiência que eu nunca ia esquecer. E mesmo sendo arriscado, não me arrependo nem por um segundo de ter me deixado levar. Porque às vezes as melhores experiências da vida são aquelas que a gente não planeja. Depois da euforia da aventura com o tio Zé, uma pergunta começou a me atormentar. Será que o que eu fiz foi errado? Foi um erro me deixar levar pela paixão do momento? Me peguei dividida entre a culpa e o prazer, tentando encontrar respostas para perguntas que nunca tinha me feito antes. Me sentia presa, sem saber se deveria estar arrependida ou grata pelo que tinha vivido. O que os outros pensariam se descobrissem? Como Caio reagiria se soubesse da verdade? As dúvidas me consumiam, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de lembrar da intensidade do que vivi com o tio Zé. Será que foi errado me deixar levar pela emoção? Ou foi só uma daquelas coisas que acontecem na vida e que a gente tem que aceitar e seguir em frente? E aí, uma pergunta ainda mais inquietante veio à tona. Vocês fariam o mesmo? Se estivessem no meu lugar, teriam coragem de fazer o que eu fiz? A ideia me perturbava, mas também me intrigava. O que vocês fariam numa situação dessas? Ninguém pode saber o que fiz. Essa é a realidade. É um segredo que preciso guardar às 7 chaves. Se isso viesse à tona, tudo poderia desmoronar. Meu casamento, minha família, minha vida como eu conheço. Tô decidida a guardar esse segredo com o tio Zé. Apesar dos riscos, sei que é o mais sensato para todo mundo. Se o Caio descobrisse, nosso casamento acabaria num piscar de olhos, e só de pensar em perder tudo por um impulso momentâneo, fico apavorada. Então, guardo esse segredo como se fosse um tesouro. Não contei nem pras minhas melhores amigas. Toda vez que vejo o tio Zé, nossos olhares se cruzam com uma cumplicidade que lembra o momento que dividimos. Mas sabemos que ninguém mais pode descobrir. No fim, tudo era verdade. O boato sobre o tio Zé e sua bênção era real. A experiência foi eletrizante e me deixou com lembranças que nunca vou esquecer, mas também preciso ser discreta.
Guardei o segredo com ele, como prometi, mantendo nossa aventura nas sombras, enquanto sigo com minha vida normal. Mas ela sempre vai estar lá, escondida na minha mente, me lembrando da verdade que dividimos.